Muito boa noite. Meu nome é Efraim, eu sou o produtor desse programa e eu vim aqui dar algumas recomendações para vocês. Tudo bem? Tudo bem? Ah, melhorou. Agora sim. Como vocês podem ver, há câmeras aqui. Então, quando a câmera passar ao seu lado, por favor, não faça assim. Se você tem faixa, por favor também, não estendam suas faixas. Tudo bem? Eu vou dividir por blocos. E em cada bloco eu vou contar assim: 4, 3, 2, 1. E vocês vão aplaudir. Tudo bem? Então vamos lá, uma vez para a gente ensaiar. 4, 3, 2, 1. Então vamos lá? Então agora, vamos lá? 4, 3, 2, 1. Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Estamos começando mais um programa Surpresa na TV. E hoje falaremos de um assunto muito polêmico. O crente. O crente. E o consciente. Qual deles você é? Já parou para pensar nisso? Calma, irmãos, porque hoje estamos aqui para mostrar a vocês as características de cada um deles. Para isso, convidamos 3 irmãs aqui do nosso bairro para participar do nosso programa. E cada uma delas terá direito a uma torcida organizada por cada um de vocês. E quando elas entrarem, peço que recebam elas com aplausos. E vamos receber a nossa primeira irmã, Nilda! E agora a nossa irmã Creotina! Boa noite, irmãos. Hoje eu vim aqui ensinar uma coreografia nova. Todo mundo de pé, por favor? Assim, ó, todo mundo com a mãozinha pro alto. Assim, ó, ahá, uhul, ahá. Agora chegou um momento muito importante. Sim! Um momento que estão se preparando para vir para a igreja. Aleluia! Mãezinha, vamos comigo no culto hoje. Jesus vai falar com a senhora. Sabe por quê? Porque Jesus estava Jesus defendendo. Lembra quando eu ficava na rua, drogada, chegava em casa e falava assim: agora eu tô doida. E deixa eu ir. Alô? Oi, irmã.
próximo momento faz parte da nossa rotina. O trânsito, moral fechado, carro quebrado. Iniciando agora, os problemas acontecem no caminho para aí. Aleluia! Jesus, Espírito do trânsito, dá uma força aí pra mim, Pai. Só porque eu queria na tua casa te louvar, te adorar, mas desse jeito não tá dando não. Sai da frente, só mercado. Ai, gente, esse demônio do trânsito. É só pra atrasar. Ai, Jesus. Que é isso? Jesus, qualificação. Para com isso. Ai, meu Deus, mano, eu falei que eu tô indo pra igreja. Ai, meu Deus. Ai, meu coração. Baby! Ai, como esse trânsito me deixa estressadíssima. Logo hoje que eu tenho encontro com o Joãozinho lá na porta. Ai, Joãozinho, meu amor, calma que eu tô chegando. Olha aqui, minha senhora. Olha aqui, minha senhora. Tudo isso é você. Sabe por quê? Eu só não vou descer desse carro agora e aí, porque a senhora tem dado pra ser a minha mãe, porque eu sou crente. Eu mesmo, minha mãe. Amém? Vamos agora para o nosso intervalo comercial. Efraim! Efraim, seu cu! Seu merda! Você vai passar perto do Efraim! Efraim! Que demora, Efraim! Isso, você sabe que é você? Olha, sei muito bem que não é fresco. Opa! Não falei que era eu peço perdão, é que eles passaram o dia todo aqui e eles são muito cansados, mas até o final vocês terão uma grande surpresa, viu? Até o final vocês terão uma grande surpresa. Mas vamos lá de novo? 4, 3, 2, 1. Vamos agora para o nosso programa Surpresa na TV. E veremos agora entrar na casa do Pai. Porque, meus irmãos, a igreja é a casa de Deus! o povo de Deus! vai louvar a Deus! Deus! Louvar a Deus! Louvar a Deus! Abraçar Deus! Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Demônio do inferno não prevalecerá contra ela. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Irmã, sai do lugar. Eu tô aqui desde as 3h30. Esse lugar é meu. Eu sempre fico aqui. Não, Irmã, eu te perdoo. Ai, Jesus. Palhaço! queridinha, não sabe o lugar vive não. Olha aqui, minha querida. Eu conheço a pastora, eu conheço o pastor, eu conheço a igreja, eu conheço o lugar que esse lugar é meu. Boa noite, meus queridos irmãos. E finalmente vamos iniciar o nosso dessa noite. Como de costume, vou pedir que toda a igreja fique em pé. Eu ia dizer, né? Toda a igreja em pé, criatura! Quer chegar com medo água, cujo amor é importante, incondicional. Então olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: eu te amo! Eu te amo! Irmão, Sarma. Eu também. Olha, a minha igreja é uma bênção. Aqui não existe falsidade. Glória a Não Deus. existe. Bem, mas agora chegar com um momento onde eu vou tanto poder profissional. Bem, eu já disse isso, mas agora é um momento muito importante. O momento do louvor. Levante suas mãos para o alto. Eu posso melhor para Deus. Aleluia! Aleluia!
água fresquinha. Peraí, você sabe que tá com pressa? Sim, Você sabe que tá com pressa, peraí? Não, mas eu... Se eu for, você vai pegar água, você vai pegar água preta. Tira na guitarra. Vamos pro chão. Vai. O que foi? Quer pra mim matar todo mundo, mano? Não, matar todo mundo, mano. Não é. Não tem que ser de fazer. Não, mas ele fala. Não. Quem? Matar? Então tudo bem. Então, não é assim que eu vou fazer. Não, fica tranquilo. Mano, você não sabe o que tá acontecendo, né? Não deve estar passando pela sua cabeça. Pô, o que esse pai tá fazendo? O que esse pai tá fazendo? Arrancando a roupa, essas coisas aí. Mas eu vou explicar pra vocês. Aquela mulher ali, ó, ficou de cuidar de mim. Porque minha mãe morreu. Minha mãe morreu. Meu pai me abandonou, mano. Olha só, você viu que coisa? Meu pai me abandonou, mano, me deixou. Você viu minha mãe ali, passando fome, sabe? Eu saía pra rua aí, até que quando minha mãe morreu, ela pegou e arrumou esse serviço pra mim. Aí eu pensei, mano, olha que da hora, mano. Olha que bagulho louco. Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou começar a trabalhar nesse programa e vou começar a sequestrar. Aí eu ouço voz. Aí essa voz chegou em mim e falou assim: aí, velho, quando tiver ao vivo lá, você pega e você conhece todo mundo. Então eu peguei. Essa foi a hora, mano. Trouxe essa arma aqui, mano. Falei, não, só esperei a oportunidade. Na hora que ela falou da minha mãe, aí já era. Aí eu explodi, mano. Não, peraí. Não, depois eu vou matar, mano. Fica sossegado. A história que você vai escutar agora é uma história real. Certa vez, a gente saindo do culto, veio um irmão até mim e falou assim: quero contar a história da minha vida pra você. Eu falei, poxa, mas por quê? Não, eu odeio crentes. Eu não quero que todos os crentes mortos. Eu não tô nem aí pra crente. Eu falei, mano, o que tá acontecendo? Pô, não é assim. Ele pegou, falou assim pra mim. Falou, eu morava com a minha mãe, morava com o meu avô, com a minha avó. Aí o avô dele era pastor. Olha que da hora, o avô dele pastor, todo dia pá, se vestia para a igreja, pá, bonitinho, só que você não sabe o que acontecia. Eu vou falar para vocês. Certo dia, ele saiu, quando o avô, na hora que ele chegou, ele pegou o avô dele, falando com a mãe dele assim: você vai morrer primeiro que eu. Aí ele parou, ficou escutando, falou assim: quando você morrer, eu vou lá, vou falar, não falei? Você morreu primeiro que eu, vou cuspir no seu caixão. De feito, mano, o que aconteceu? Passou mais um tempo, ela morreu. Olha que engraçado, o que aconteceu? Na hora que foi para enterrar, o avô dele chegou, pá, como se ninguém estivesse percebendo, como se não falei, que você ia morrer primeiro que eu, e cuspiu no caixão. Olha só, mano, e ele se dizia que era pastor, ia na igreja, falava da palavra, e quando ele saía, olha o que ele fazia. É certo isso daí? Eu acho que não. Aí ele pegou, beleza, ele continuou pastoreando e tal. Esse menino saiu de novo e voltou. Quando ele voltou, ele pegou esse avô batendo na vovozinha dele. E por incrível que pareça, mano, a vovozinha era uma cadeirante, mano. E ele batendo nela, e ficou na mente daquele garoto. Aí a vovozinha dele pegou e falou assim: Netinho, a vovó te ama. Olha que engraçado, mano. Agora eu vou contar outra coisa pra vocês, mano. Vou contar a história da minha vida. Eu, o Urso, quando ficava aí no mundo aí, jogava futebol, viajava, pá, achava que dava bem. Só que o que aconteceu? O inimigo armou uma cilada pra mim. E nessa cilada eu caí. Eu sabia da palavra, mas mesmo assim eu caí. Entendeu? Aí o que aconteceu? Meus amigos chegou lá no alojamento e falou: putz, vamos sair, mano. Vamos curtir aí uma balada. Hoje é aniversário do parceiro ali. Aí eu peguei e falei: não, gente, eu tô sossegado, não quero ir não. Só que aí os caras chegou: não, Lúcio, vamos lá, mano. Você tá sossegado, você não bebe, você não vai nada. Aí eu falei: não dá nada, mano. Saí um pouquinho, dá uma volta ali. Só que mal eu sabia que o inimigo tava aprontando. Quando eu cheguei ali, você veio pra todo lado, cadê o Guaraná? O Guaraná não tinha. Aí eu peguei e falei: pô, tomou um golinho. E aí não foi só um gole, foi 1, 2, 3, 4 caixas de garrafa. Não só eu, mas todos ali bebiam. Quando acabou a cerveja,
foi pra pinga, e toma pinga e tal, até que eu quase morri. Só que meu irmão estava indo na igreja, chegou em mim e falou assim, pô, vamos pra igreja. Eu falei, não, que igreja? Não, eu tô sossegado de igreja, não quero saber de igreja não. Aí ele falou, não, vamos pra igreja, vamos pra igreja. Eu falei, não, então tá bom, já que você parar de falar pra mim, eu vou pra igreja. Aí o que aconteceu? Eu fui pra igreja. Chegou lá na igreja, eu ouvi a palavra de Deus, eu ouvi aquele louvor maravilhoso, eu ouvi o Senhor me chamando, aí não teve jeito. Olha onde eu estou hoje, para onde glória do Senhor, amém? Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar a cabeça. Vamos, vou matar todo mundo, vou fazer isso. Não, eu vou fazer o seguinte, vem você. Não, fica aí. Não vem, desce você também. Vai você, mano, desce. Você pega uma fita e amarra todo mundo. E não pode gravar não. Não pode gravar e se quiser chamar a polícia, mano, pode chamar a polícia. Quanto mais gente aqui melhor. Tá vendo? Às vezes você vem pra igreja, chega aqui e louva o Senhor, mas lá fora, mano, o que você faz lá fora? Tem que ser policial, tem que tomar cuidado. Computador, um amigo que chama, alguma coisa acontece ali. E aí, você sai lá fora, como que é o seu comportamento? E você que é pai, e você que é mãe, qual exemplo você dá para os seus filhos? Qual exemplo? Você chega no serviço e fala, filha, eu te amo, eles precisam de carinho. E você que é filho, falou pro seu pai que você ama ele? Falou? E você que é filha, falou pro seu pai? Você fala todos os dias pro seu pai? Pai, eu te amo, mãe, eu te amo. Pô, tem que tomar cuidado. Vamos fazer o seguinte. Vem você. Tá vendo essa aqui? Ela tá aí fazendo um programa, né? Toda bonitinha aí. Mas quando eu saio daqui, eu vou lá e fico olhando a vida deles. E eu descobri uma coisa dela. E eu vou falar pra vocês. Presta atenção, eu vou tirar isso aqui dela. Aí, vamos fazer isso. Vou fazer o seguinte. Você vai falar primeiro com a... Não, fica quieto. Você vai falar primeiro com a massa. Fala pra eles como é o seu casamento. Fala pra eles. O casamento é uma maravilha. Meu marido, tudo que precisa em casa, ele faz. Ele dá um jeito. Tá vendo, mano? Ela tá com a máscara. Agora eu vou falar pra você, eu vou falar pra ela o que eu descobri, mano. Aí vocês vão ver como é coisa lá muito. Fala pra eles agora, fala! Tenho nojo do meu marido, tenho nojo do pai dele. Ele só maltrata meus filhos, joga quente, queima O que no ele faz? cigarro. Não, isso aí eu não Eu não sabia. aguento mais. Ele maltrata seus filhos? Sim. Não, mas... Meus filhos que morram. Não, mas isso aí eu não sabia. Eu só ficava sabendo que ele era um mau marido pra você, mas pros seus filhos não. Verdade mesmo? Não, então vamos fazer o seguinte. Você vai embora, você pega os seus filhos e fica bem longe dele. Vou deixar você saindo. Vai logo. Vou fazer o seguinte. Vem você, mano. Levanta você. Aí, tá vendo esse aqui? Esse aqui canta no louvor. Aí vem aqui, apresenta o programa. Tudo bonitão, acha que é bonitão. Sai na rua aí. Eu sei, mano, você vai lá fora. Eu fiquei te olhando, eu fiquei te observando. Você pensa que as pessoas não olham? Você pensa que todo mundo olha, mano. É isso mesmo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa fita dele aqui, ó. Vou tirar essa fita dele. Aí ele vai falar pra você. Fala pra eles, mano. Fala pra eles o que você faz, mano. Fala pra eles, mano, o que você faz pra ti. Muitos querem e não podem ser como eu. Eu estou no carro que eu quero, viajo quando eu quero, pego a mulher que eu quiser, faço tudo isso que eu tenho dinheiro. Não, mano, tem uma coisa que você não falou. Fala pra eles, mano. Fala pra eles o que você faz também, mano. Fala pra eles, mano. Eu uso cocaína, mano. Isso ele não falou, tá vendo? Mas foi simples, mano. Foi só chegar aqui e dar um grito pra ele. Você é aqui. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Mano, por que você faz isso, mano? Por que você faz isso? Pra fugir dos meus problemas, pra fugir da minha família, pra fugir do meu pai. Por quê, mano? Seu pai, mano? Ele sempre me preocupou com a empresa, com o dinheiro. Ele sempre na minha infância ele me abandonava. Te abandonar por causa do dinheiro. Ele te abandonou na cabeça, mano. Seu quê, mano? Seu deixa eu ver. Eu até meu pai comigo, mano. Que isso, velho? Outros eu não sabia. Pô, não sabia que você se tornava por causa dele, mano. Mas, mano, levanta. Desse jeito não dá, mano. Mano, faz o seguinte. Vai pra sua casa. Chega lá. Dá um abraço no seu pai, mano. Dá um abraço. Tenta mudar a vida dele, mano. Vai lá, mano. Vai. Isso. Não, tá dando tudo certo. Calma, não. Por que eu não matei ele? Não, você não viu, mano, a vida deles como que é, mano? Não, fiz certo. Não deveria. Não, fica quieto. Vamos fazer o seguinte. Vem você. Tá vendo aqui ela? Ela entrou aí toda
bonitinha, né? Toda, eu sou a lindona, tá? Mas eu descobri um monte de coisa dela também. Eu fiquei olhando pra dela também. Então vamos fazer o seguinte, eu vou tirar isso aqui dela. Vem aqui logo. Vem aqui, faz o seguinte. Eu vou fazer assim, né? Eu vou riscar o seu rosto. Não, presta atenção. Eu vou riscar o seu rosto, aí eu vou pegar o seu braço, vou botar ele um pouquinho. O que você acha? Claro que não, você é louco, jamais, nunca. Você não quer? Claro que não. Você não quer? Não. Então você prefere morrer espiritualmente do que demonstrar os seus pecados, né? De demonstrar que, né? Então vamos fazer o seguinte, vou fazer um prato de você. Vocês vão alguma coisa? Eu vejo sim, você não interessa. Fala pra ele. Claro que não, eu sou normal. Tchau. Fala pra ele agora. Fala. Eu tomo remédio. Você toma remédio? Tá vendo? Ela toma remédio, ela toma umas pílulas aí. Você dá risada também. Vai risada sozinho. Mano, eu escuto voz toda hora em você. Também, mano. Eu escuto voz toda hora. Até quando eu tô no meu quarto, eu tô escutando voz, mano. Tô me desligando. Vamos fazer o seguinte. Não. Negócio sério. Vamos fazer o seguinte. Não sabia também que você tomava remédio, não sabia dessas coisas aí. Então, eu vou deixar você ir. Vou deixar você ir, mas muda. Vai lá, vai você, vai. Mais uma, não, vai tudo chegado. Tá dando tudo certo, não pode filmar não. Tá vendo essa daqui? Ela cantava música pra mim dormir. O que minha mãe cantava pra mim dormir? Hã? Não, eu tô calmo, eu tô muito calmo. O que minha mãe fazia? Não, mas será que eu ia ficar? Não, mas eu amo, mas as vozes ficam falando pra mim toda hora, aí não dá certo. Não, mas ela cantava alguma coisa pra mim dormir? Não, tá bom, vai, fica quieto. Nossa, eu tô me tirando a concentração. O que, mano? O que tá acontecendo? O quê? Essas vozes de novo? O quê? Se mata. Não. Pra mim Pensa assim. Todo mundo vai copiar seus gestos, jogas. Se mata, Efraim. Eles vão fazer a mesma coisa que eu, se Todo matar. mundo gravando, Efraim. Os outros vão se matar também? Vão se matar, Efraim. Não, Se eu mata. acho. Não, Efraim, não vou lembrar de você, Efraim. Se mata. Não, eu vou fazer isso aí. Efraim, ouça a minha voz. Eu sou o teu pai. Você é meu filho. Eu tenho planos com você. Não se esqueça. Você é meu filho, Efraim. Eu te amo. Você vai morar agora comigo. Não ouça apenas a minha voz. Eu sou o teu pai. Venha morar comigo agora. Isso, eu te amo. Eu te amo. Não, que glória não existe glória não. Se mata. Se mata pelo melhor que você faz. Se mata pelos outros. Vamos dominar, vamos ver. Se você não, Antes da apresentação da peça, como o senhor pediu para que eu estivesse falando uma coisa no final dela, e à tarde, quando eu peguei vai ser a música, Deus me levou uma passagem que fala sobre obediência, não um pouco extenso, mas para vocês, só para que vocês entendam a diferença entre aqueles que obedecem e os que não obedecem. A palavra do Senhor, que veio a Jeremias, os dias de Joacim, filho de Josias,